Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma conexão do podcast Sucesso Consciente. Esse é o podcast do Clube da Transformação. Josi Cris aqui, muito feliz, assim, radiante pela conexão de hoje, num dia tão especial. Mas eu já conto para vocês. Seja bem-vindo, Tocho. Gratidão, querida Josi. Também estou muito feliz, né, em estar aqui nessa nossa nave aqui do Clube da Transformação para falar hoje de um assunto galáctico, né? De um assunto muito diferente. Vocês estão vendo que tem vários brinquedinhos aqui interessantes que o nosso convidado trouxe. Mas antes da Josi apresentar o nosso convidado, já aproveita aí para você seguir o nosso canal se você ainda não segue. O nosso Instagram também, @Clube da Transformação, onde a gente coloca os cortes desse nosso podcast, né? E também a gente agradecer aqui o nosso Apartamento Zen, né? Que é o patrocinador aqui nesse momento desse podcast aqui, dessa nossa iniciativa e do Clube da Transformação também. Então, se você ainda não conhece, entra lá no nosso Instagram, @apto.zen, para que você possa conhecer os apartamentos maravilhosos que a gente tem aqui para hospedagem de curta temporada aqui na Ilha da Magia, em Florianópolis. E aí, Josi, quem é que é esse nosso convidado galáctico aí que a gente tem hoje? Hoje eu tô tendo a honra de receber aqui o meu análogo perfeito. Eu sei que vocês talvez não entendam o que é o análogo perfeito, mas ele vai explicar tudo pra gente. Então, Diogo, seja muito bem-vindo, amado, a esse espaço sagrado. Você, pra gente, é alguém que chegou assim, de De repente, repente, para e já ficar, tem um espero. lugar muito especial no meu Do nada, do coração. Do nada. nada, departamento do nada, né? Nossa, para mim também é uma grande honra receber esse convite de estar nesse espaço sagrado, né? Esse espaço de transformação e que já contribuiu com, né, a minha transformação também, né? Então, venho aqui com muita alegria para compartilhar também um pouco da minha história, né, do que eu faço, do que eu vivo, para também ajudar mais pessoas a se transformarem. Então, isso também está conectado com o meu propósito, assim como o de vocês, e por isso que a gente está aqui. Eu diria que foi mais que um convite, irmão. Acho que foi tipo uma sincronicidade mesmo, né? Foi, Então é a manifestação do que é o tempo natural, né? Eu acho que o que está acontecendo aqui é isso, porque nem sei se teve um convite formal, né? Foi Não assim, é precisou, foi isso, no vai fluxo, acontecer, é, entendeu? ó, qual que é a Quando a gente viu, data, já estava agendado, né? A gente foi guiado a estar Só aqui. guiado, e fluiu, só né? fluiu. É, a minha vida, desde que eu conheci a lei do tempo, é assim. Quem me conhece, eu já teve, né, a oportunidade de ver um pouquinho de como é a minha vida, sabe que a minha vida é assim, no fluxo, e eu sempre me entrego. E eu sei que quanto mais eu me entrego, mais eu vou estar no lugar certo com as pessoas certas que estão vibrando na mesma frequência, porque a gente sabe que é tudo uma questão de vibração. E se Uau. estamos aqui porque vibramos realmente na mesma frequência, na mais elevada frequência, que é a frequência natural do tempo, da Terra, e é isso que eu vim falar aqui com vocês hoje. Que honra poder vibrar na mesma frequência que você, amigo. Então a Em gente está Lakesh. aqui honrados e muito felizes com a tua presença. A gente já teve oportunidade, né, de fazer alguns trabalhos juntos, né? A Sim. gente teve a oportunidade de fazer algumas ativações galácticas. Depois você pode contar mais pro Uhum. pessoal o que é Que é isso. isso, né? Mas olha, hoje, especialmente numa data onde tem a energia do dia correspondente à tua assinatura galáctica, poderia dizer assim, né? Sim. Mas deixa eu te apresentar melhor para o pessoal. É claro que eu peguei a cola, gente, porque esses meus convidados, gente, eles mandam uma bio de 3 páginas, né? E como é que a gente decora É o para resumo. apresentar? Não tem como, não tem como. Vamos lá. Gente, o Marcelo Diogo, ele é Kim 87, mão solar azul, que é a frequência do dia de hoje, por Sim. sinal. Ele é engenheiro florestal, sincronizador das frequências telectonon e sincronotron, viagens com propósito. Ele escolheu a engenharia florestal como profissão por unir duas paixões, os números e a natureza. Ele teve sua vida totalmente transformada aos 28 anos, após conhecer a lei do tempo. Percebendo as revelações da profecia do Telectonon de Pakal Votan
por sincronicidades alinhadas com a sua data de nascimento e os ciclos naturais da Terra. Atualmente, considera-se pacifista do novo tempo. Atua divulgando a lei do tempo pela mudança do calendário gregoriano para o sincronário da paz, de 13 luas de 28 dias mais um. É um dos primeiros a aplicar a técnica como terapeuta multidimensional do sincronotron, técnica de renascimento e recuperação de das memórias, abrindo as portas dos chakras, ativando frequências de luz e som, atualizando as energias, equilibrando o yin e yang através dos portais que foram abertos no dia do nascimento. Professor e aprendiz no curso O Tempo das Coisas, sobre a lei do tempo. Uau! Fui inspirado, né? Que show! Né? Foi realmente uma grande revelação na minha vida quando eu conheci essa ferramenta, né? Eu falo como uma ferramenta porque é uma forma de entender o nosso plano de alma, o nosso plano de vida. E acho que cada um que chega na lei do tempo, né, já ouviu falar em algum momento sobre os Qins, né, o seu selo, a sua frequência de luz, o seu tom. Num primeiro momento pode já se identificar, que foi o meu caso, né, quando eu conheci o meu Qin, que sincronicamente é hoje, né, o Qin 87 Mão Solar Azul. Já foi muito forte para mim, já foi emocionante. Eu comecei a chorar, né, ali com uma emoção muito forte. E depois que eu fui entender realmente o que estava acontecendo, porque aí não parou mais, né? Aquela questão da sincronicidade em que toda a minha vida começou a ser explicada a partir dessa profecia. E da mesma forma que hoje eu ensino essa profecia falando sobre as minhas histórias, sobre o que eu vivencio, né, os ciclos que eu compreendo do tempo natural com relação a esse arquétipo. Porque na lei do tempo a gente começa a trabalhar e entender os arquétipos, que é algo que já vem sendo desenvolvido na psicologia, Jung, né, tantos outros grandes pesquisadores né, e cientistas e avatares que já encarnaram para cada um traz um pouquinho, porque é uma grande profecia. E quando a gente fala em lei do tempo, ela é uma lei universal. Ela é uma grande lei, assim como a lei da gravidade, né, que independente das pessoas terem consciência dessa lei, elas estão sendo influenciadas por ela. Então, a partir do momento que você se torna consciente do seu Kim, que aí a gente denomina como assinatura galáctica, porque é uma frequência de luz e som. Então, o Kim ele combina uma frequência solar, que está relacionado aos 20 selos. Então, né, esse exemplo aí de uma estrutura geométrica, que é um icosaedro que está em cima da mesa, ele tem exatamente 20 lados e são os 20 selos solares, que também estão relacionados aos nossos 20 dedos, que tem 10 na mão e 10 no pé, os 20 aminoácidos principais do nosso corpo, que também a gente consegue processar e produzir através dos alimentos que a gente consome. Então, cada um desses selos, desses arquétipos que já foram deixados por uma civilização que a gente conhece então como os maias, que habitaram ali aquela região do México, um pedacinho da Guatemala, eles são, né, uma civilização que viveu em torno de 603 a.C., né? Foi o auge, digamos assim, com a encarnação do Pakal Votan, que está aqui também nesse tabuleiro, e que eles já viviam essa conexão porque eles conseguiam interpretar os feixes de luz que estavam sendo radiados desde o Sol central, que para eles conhecem como Hunabku. Eu tenho o desenho aqui no meu ombro de Hunabku, que é para eles o grande Sol central da galáxia. E de Hunabku ele emana esses feixes de luz para toda a galáxia. Então passa por diversos sistemas, como os arcturianos, né? Passa para as Pleiades, inclusive Pleiades é um aglomerado de estrelas, inclusive tem uma estrela nas Pleiades que se chama Maia, né? E também das Pleiades, essa energia, essa frequência era emitida também para Sírios, que são os sirianos.
Sirius transmite esse feixe para o nosso Sol e o nosso Sol radia aqui para a Terra. Então, era como eles compreendiam essas frequências a cada um dos dias. E que cada dia ele está informando aquilo que a gente está experienciando, né? O tempo, ele informa a mente. Então, quando a gente começa a se basear o nosso tempo com o tempo natural, da lei do tempo, com a frequência dos 15, que não é só uma frequência de luz, também tem a frequência de som, que aí é quando entra os tons, né? A gente começa a compreender que a frequência do 13, que tem as 13 luas, né, de 28 dias, a gente segue um sincronário de 13 luas de 28 dias, independente do calendário gregoriano, que ele foi imposto para cobrar imposto, a gente segue essa contagem de tempo natural, e aí está relacionado com os 13 tons, as 13 articulações do nosso corpo, né, esse movimento que a gente faz de ondas. A gente começa a compreender a energia de cada um dos dias. Então, o Kim, ele é semelhante a dia. É a tradução em maia para dia. Então, por isso que a gente traz toda essa consciência com o Tzolk'in, e a gente começa a gravar, então, todas as informações que a gente está vivendo naquele dia, naquele Kim, naquele arquétipo, e que fica registrado na nossa memória, né, como uma cápsula de tempo. Então, é muito maravilhoso quando a gente vai vivendo esses ciclos de uma forma consciente. Por exemplo, quando eu despertei para a lei do tempo, foi nos 10 dias depois do meu aniversário de 28 anos. E hoje é meu Kim também, né? Só que o Tzolk'in, como ele é uma frequência de 20 selos e 13 tons, é um total de 260 combinações, que é um ciclo de uma gestação humana. Então, a gente vive ciclos de gestações. E hoje eu estou completando mais uma gestação. Exatamente hoje eu estou completando, desde o meu nascimento, se completou 48 giros no Tzolk'in. Mais um, porque eu estava dentro da barriga da minha mãe, né? Um ciclo dentro da barriga da minha mãe, mais 48 ciclos. Então, hoje é o meu quinversário, né? Porque é o giro galáctico. É uma consciência, por que é galáctico? Porque é uma consciência que ele transcende esses ciclos só daqui da Terra, porque está conectado com toda a galáxia, com o nosso sistema solar, com todas essas estrelas, com o Sol central. E por isso que aqui eu já dei um resumão, né? De toda essa consciência, porque é uma cosmovisão mesmo. Então, quando a gente fala, né, em galáctico, né, inclusive tem um tom, que é o tom 8, que é o tom galáctico, mas o tom galáctico ele é o tom da integridade, que daí a gente sai realmente da questão do ego, do eu, ou só desse mundo, e começa a ver que a gente vive dentro de uma galáxia, que a gente tem, né, uma infinidade de outras possibilidades, né, de consciência e de outros mundos também. Uau, como é que continua? Vou ficar aqui só deixa você falando. Mas, gente, é realmente maravilhoso, né, esse tema. Primeira coisa que eu gostaria de falar para você que está nos assistindo, se você não está entendendo nada do que nós estamos falando, fique tranquilo, tá? Porque assim como há vários anos atrás, né, quando comecei a ouvir falar de constelação, eu achava um negócio muito estranho e tudo mais, aí eu comecei a fazer constelação, depois me tornei constelador, depois usei isso nos projetos que eu fiz com as empresas. E hoje já é normal a pessoa falar assim, vou fazer uma constelação para resolver É um estilo tal de coisa, vida. né? Eu vivo os princípios sistêmicos, as leis sistêmicas. O que nós estamos falando aqui são das leis do tempo. Né? E assim como a constelação 20 anos atrás, eu vejo que é uma coisa avançada hoje, né, para muitas pessoas. Por quê? Porque a gente não teve tanto contato com isso. Porque a gente está tão viciado no tempo que não é natural, né? Que a gente, às vezes, a nossa mente, às vezes, até nem se abre para essa informação. Porque fala, nossa, isso é muito difícil, é muito complexo, entendeu? Então, a partir do momento que eu comecei a falar, não, peraí, isso não é difícil, isso não é complexo, é só entender. E aí eu comecei a ver o seguinte, mas eu não preciso entender. Porque se é uma informação da quarta dimensão, eu nem preciso entender, eu só preciso viver. Né? Eu preciso viver isso que vai me tirar dessa matrix. E o que a gente vai trabalhar aqui e fazer durante esse podcast eu vou fazer pro Diogo aqui as perguntas que eu acredito que você está fazendo aí, né? Então, a primeira pergunta que eu queria fazer, Diogo, para você é o seguinte: como é que surgiu isso na sua vida? O que você fazia antes? E eu achei muito lindo você ser engenheiro florestal e se denominar como professor, porque meu pai é professor e é engenheiro florestal. Não, tá brincando. Tu não tinha me falado isso. Pois é. Tu e agora guardou você tá isso. sabendo ao vivo. Olha só. Né?
Então ele é engenheiro florestal, professor, foi professor da Universidade de Brasília, hoje ele vive em Palmas, tem uma fábrica de licores, chama Licores Mandala, né? E eu honro muito, né, meu pai, tenho um amor muito grande por ele e honro muito por ele ser o pai perfeito para mim, que é uma Uhum, das coisas que eu aprendi vivendo os princípios sistêmicos também, uhum. né? Então para mim é mais especial ainda essa conexão. E eu gostei que Uau, você se autodenominou como um professor e aprendiz. sim. Porque a gente acredita aqui no clube isso também. Por isso é que é um clube. O clube Uhum, você não está indo lá só para tomar do clube, você está indo lá para conviver, uhum. né? Hoje eu estava conversando com um amigo sobre a ancestralidade, né? E na ancestralidade as pessoas viviam em comunidade. E o que a gente está resgatando aqui no clube é esse resgate ancestral da gente voltar a viver em comunidade, voltar a compartilhar em comunidade, né? Dentro do mundo que a gente vive, sem perder a tecnologia, o conforto que a gente tem hoje, mas a gente voltar a se conectar. Então, eu fico muito feliz aí com essa conexão. Nossa, e gratidão por essa pergunta. Porque, assim, ó, abriu agora realmente um leque, né? E para eu trazer para vocês exatamente um pouco da minha essência e como realmente essa ferramenta, independente de hoje eu falar e de repente, né, tô tão acostumado a trazer isso que eu posso até trazer uma linguagem um pouco difícil para quem está começando, né, porque já são mais de hoje, na verdade, são 9 giros consciente, 9 giros de 260 consciente da lei do tempo. Então, o tempo realmente ele é relativo. Einstein já dizia que o tempo é a quarta Aham. dimensão. Então, para algumas pessoas o tempo ele pode demorar muito a passar e para outras pessoas ele pode passar muito rápido, depende do observador. Então, quando você entra para a lei do tempo de uma forma consciente, tudo começa a acelerar, né? Porque você está vivendo, ao invés de só um ciclo de 365 dias, que é um ano, você está vivendo o ciclo de 260, né? E também você está vivendo ciclos de 28 dias, que é uma lua, ciclo de 20 dias, que é os 20 selos. Você comentou também a constelação, né? Há 20 anos atrás. O que aconteceu exatamente ali em torno de 20 anos atrás? Exatamente o fechamento de um ciclo que aí os maias diziam, porque o calendário maia vai acabar em 21 de dezembro de 2012 Uhum. e que era o fim do mundo para eles. Muita gente ainda está presa, porque os maias diziam que o mundo ia acabar em 21 de dezembro de 2012 e não acabou, então o calendário deles está errado, eles não sabiam de nada, né? E na verdade, ali finalizou um ciclo de uma era e que desde então a gente começou uma nova era, um novo tempo e que agora, desde esse fechamento do ciclo de 21 de dezembro de 2012, que foi um ciclo de mais de 5.120 anos, que agora a gente está no movimento de ancorar realmente os ensinamentos estelares. A gente está recebendo todos esses ensinamentos. Então, o que surgiu de terapias holísticas, né, de pessoas despertando, a gente está nesse momento. E o que é, né, de 2012 para cá? São aproximadamente, né, 20, são 2012, 12 anos, né? O que é 12 anos perto de um ciclo de 5.000 e tantos anos? Não é nada. Então a gente está no princípio do princípio dessa nova era que está chegando com, né, muito acelerado, muita coisa, e a gente precisa de ferramentas como essa para compreender. Então, é, o que me trouxe também para a Lei do Tempo? Como eu sempre fui conectado, né, nasci em cidade pequena, né, eu sou da Serra Catarinense, se chama Urupema e é considerado uma das cidades mais frias do Brasil, né, tanto é que quando eu nasci estava nevando. Eu nasci em São Joaquim, que era vizinho, né, era distrito, Urupema era distrito de São Joaquim, e sempre conectado assim com a natureza, né, sítio dos meus avós, e eu era uma pessoa extremamente tímida. Quem me conheceu antes, né, eu conversava pouco, fugia de microfone, de redes, né, na época nem tinha redes sociais, né, algo recente, mas eu sempre fui muito conectado com a natureza e eu sentia que eu ia ou para biologia, porque eu gostava dos animais, natureza, me inspirava muito, né, tá conectado com as matas. Só que desde pequeno eu também sempre gostei muito de números, da numerologia, eu contava tudo, né? Contava passos, contava tudo que eu via pela frente. Então, como eu tinha essa mente muito numérica e conectado com a natureza, acabou que eu fui para a engenharia florestal, porque eu sentia que tinha essa conexão com as duas ciências.
E eu, nossa, né, sempre, durante os anos ali da faculdade, né, gostava de todas as disciplinas que envolvia, né, climatologia, a ciência do solo, que eu estudava os cristais, né, o reino mineral, o próprio solo, a árvore, né, desde da semente até o fruto. Então eu tive uma visão da terra, né, de uma forma, né, que o José Argüelles, que é o cara que realmente construiu tudo que hoje a gente vê como lei do tempo, né? Ele foi o encerrador desses grandes ciclos. Ele compilou da forma com que a gente está vendo hoje, e ele fala que a Terra, que é um planeta de terceira dimensão, que é a biosfera, onde abriga a vida, está evoluindo para a quinta dimensão, que é o que a gente chama de nova era, novo mundo, mas para chegar na quinta dimensão a gente passa pela quarta, que é essa experiência então de compreender o tempo. Então a lei do tempo é uma ponte para a gente compreender, né, e fazer essa passagem entre as dimensões. Tá, mas como que você conectou com isso? E Alguém te aí, falou do então, Kim? Como é que foi assim? aí qual foi o ponto, né? Eu estava muito feliz sendo engenheiro florestal, mas ainda tinha aquele vazio, né? E principalmente na época eu estava trabalhando no órgão ambiental, lá em Fortaleza, no Ceará, né? Como engenheiro florestal, conhecendo, né? Todo o estado, até que aquele vazio ainda mais, né? Eu ainda não me sinto realizado fazendo a engenharia florestal. Eu queria defender o meio ambiente e eu estava dando autorização para desmatamento, né? Então era uma coisa que para mim ainda não fazia muito sentido. E aí eu estava buscando realmente assim, né? De alguma forma na época eu era totalmente cético. Eu não acreditava mais em nada, porque quando eu era criança eu já tinha uma sensibilidade muito forte, tinha medo de fantasmas, né? Aquela coisa assim de criança. E aí eu comecei por volta dos 26 anos, a ter sonhos lúcidos, que os pleiadianos já começaram a se apresentar para mim, que são esses seres, né, de outras dimensões que estão ajudando a Terra nesse momento de transição planetária, né, de evolução. Então, nesse momento, eu já fui levado para as medicinas, né? Falaram, olha, vai consagrar ayahuasca, né? E aí eu fui consagrar a medicina como engenheiro florestal. Falei, eu vou beber, né, uma bebida da Amazônia, porque na época eu estava assim, eu quero conhecer a Amazônia, eu quero conhecer a Caatinga, eu quero conhecer todos os biomas do Brasil. E aí, na ayahuasca começou essa questão, né, de se conectar com outros seres de outras dimensões. E foi 2 anos de preparação para chegar à lei do tempo, né? Porque daí eu comecei a me purificar e conectar com o ancestral. Até que, num determinado dia, né, 10 dias depois do meu aniversário de 28 anos, uma moça, que eu tinha me conectado só visualmente com ela, ela nasceu exatamente um dia depois que eu nasci no dia 24 de julho de 90 do calendário gregoriano, que é o último dia do sincronar das 13 luas, né? Para quem já sabe mais ou menos como funciona esse movimento, o nosso ano ele começa alinhado à estrela Sirius, né? Sirius nasce junto com o nosso Sol no dia 26 de julho, mais ou menos ali na linha do Equador, né? Então é o primeiro dia da primeira lua. E a gente segue, né, esse ano com todos os meses tendo a mesma importância de tempo, que é 28 dias. E aí eu descubro com essa moça, né, que se chama Janaína, Janaína do Mar, que eu tinha nascido no último dia do ano. E aí isso já foi um choque para mim, porque para mim, né, ali para minha alma, né, que sempre, nossa, mas eu sou sempre o último a chegar, ou entrego as coisas atrasadas, aquela coisa do último, né, eu sou o retardatário, né. Aí começou, nossa, mas então faz parte da minha essência, faz parte de quem eu sou. E eu comecei a me conectar, ela falou do meu Kim, ela nasceu exatamente no dia 25, que é o dia fora do tempo, então eu descobri esse conhecimento através do meu fator mais um, né? Que é uma pessoa que nasceu um dia depois de mim, mas que já estava conectada, falou, e quando ela falou, eu já não consegui mais também ser, morreu, né? O meu velho eu, e eu comecei realmente uma nova consciência, tanto é que o meu nome de batismo é Marcelo Diogo. Minha mãe escolheu Marcelo e meu pai escolheu Diogo. E quem me conheceu até os 28 anos me conheceu como Marcelo, que era um engenheiro florestal, que tinha cabelo, né, e estava, né, morando em Fortaleza na época. E aí, a partir do momento que eu conheci a Lei do Tempo, que eu fui fazer, então, né, as formações, estudar e viver isso, foi uma transição muito rápida. Em um ano,
eu já estava vivendo e trabalhando exclusivamente com a Lei do Tempo. Aí, na Lei do Tempo, eu coloquei no crachá da primeira formação o Diogo, porque a espiritualidade já estava dizendo, ó, você vai ter que assumir o Diogo, né, que, né, por parte do teu pai e tudo mais, que depois eu, né, acabei associando também, né, com a Lei do Tempo, e aí foi toda uma transição mesmo de carreira, as pessoas começaram a me conhecer como Diogo. Então foi 2 momentos da minha vida, um antes e um depois da Lei do Tempo, né? E aí todo dia revelações com relação a esse conhecimento. Que interessante. Eu adoro perguntar isso para as pessoas porque eu não sabia que você tinha sido cético, Eu fui entende? cético, Então, fui assim cético. como muitos que estão nos assistindo, talvez falar, ah, mas será que isso aí funciona mesmo, entendeu? Esse negócio Sim, de Kim, né? sim. Então, muito bacana. Gratidão por compartilhar a sua Sim, história. mas aí tu pegou o ponto, né? Mas por que que eu fui cético? Por conta do medo. Porque eu tinha medo do desconhecido, medo do que eu não estava vendo com os meus olhos, né? Tinha muitos sonhos e paralisia do sono. Então, para eu não sentir medo, a minha criança, o que que ela quis? Eu não vou mais acreditar em nada. Porque se eu não acreditar em nada, se eu não acreditar no que eu estou vendo, eu não preciso mais sentir medo. Imagina um adolescente ali que não conseguia mais dormir sozinho ou que não conseguia sair de casa porque tinha medo desse mundo, né, que as pessoas, digamos, têm muito medo, que é o desconhecido. Então, depois que eu comecei a ter os sonhos lúcidos, eu comecei a lembrar de sonhos que eu tinha quando era criança, já com esses seres me orientando, e aí, nesse sonho, eu falo que foi sonho, mas foi uma projeção consciente, né? Eu fui para a nave, né? Mesmo sendo cético, eu fui para a nave e na nave eu vi os seres pleiadianos e eles começaram a falar comigo. O primeiro que me chamou atenção é que a gente não falava abrindo a boca, era só por pensamento, que é uma comunicação telepática, né? Que todos esses jogos, a lei do tempo, essas terapias, elas vão estimular a recordação das nossas memórias e que a gente vai, o ser humano ele está em evolução. E evolução é uma comunicação telepática, né? Então é por esse caminho assim que eu fui sendo levado. Que incrível. E é muito interessante porque eu também sempre fui muito cética. Eu brinco que eu morria de medo de me tornar essa pessoa que eu sou hoje. O medo de ser Porque eu. é justamente isso, né? Eu criticava tudo isso que hoje eu ensino para as pessoas. Uhum. Inclusive a forma de se vestir, né? Não, tudo, assim, eu criticava tudo isso. Eu criticava, é, porque realmente é mais fácil. Você falou uma coisa que me tocou muito. Realmente é mais fácil a gente se proteger não acreditando, Uhum. né? Mas o que a gente sente, o que vibra em nós, não tem como negar. E isso é muito especial, né? Então, na verdade, algo já mexeu com a gente quando a gente entrou em contato com aquilo. Mas, por medo, a gente tenta abafar. Uhum. A gente tenta mascarar, maquiar esse sentimento, maquiar essa, sabe, essa percepção, essa sensação. Então, quantos de vocês que estão talvez nos ouvindo, nos assistindo, já tiveram aí alguma comunicação, já receberam alguma informação, já sentiram algo que não sabe nem explicar, mas ficou com medo de mexer, medo de descobrir o que é? E na verdade, é a nossa essência, né? Porque nós somos seres espirituais, divinos, somos um fractal do todo, né? Nós somos um pedacinho de universo aqui materializados, né? E quando a gente tem medo do desconhecido, a gente está, na verdade, limitando a potência do que a gente de verdade é. A gente, é como se a gente estivesse vivendo só com um ângulo. Vou dar um exemplo usando esse brinquedo que eu Uhum. amei, né? Claro. Sim. É como se a gente estivesse, por exemplo, vivendo só com uma facetazinha desse como icosaedro. Icosaedro. Icosaedro, ou seja, gente, algo de 20 lados, né? Uhum. Então é como se a gente estivesse vivendo só com uma faceta, sendo que a gente tem mais outros vários lados para explorar. A gente tem muitas dimensões para Uhum. acessar do nosso próprio ser. Sim. Então é muito limitante a gente ficar só no medo e deixar de explorar o desconhecido. Sim, perfeito. Você trouxe uma colocação que é exatamente a essência da lei do tempo, para a gente simplificar e desmistificar esse conhecimento. Porque, por exemplo, né, quando eu nasci,
era a frequência do Kim 87. Então, é como se a minha lente para ver o mundo é do Kim 87, mão solar azul, né? Que traz essa energia. Por quê? Porque quando eu nasci, eu respirei esse prana, essa energia vital, e ficou marcado como o início da trajetória da minha vida, da minha trajetória de evolução. É o meu marco zero, né? Então, é a minha base. Por isso, quando a gente volta ali e converte a nossa data de nascimento, a gente descobre essa frequência. Só que não basta também a gente só descobrir o nosso Kim e ficar no nosso Kim. Porque quando você descobre todo esse conhecimento, começa a aplicar no teu dia a dia, né? Se sintonizando com a frequência do dia, perguntando quem é a pessoa que está ao teu lado, né? De repente, seu pai, sua mãe, companheiro, companheira, irmãos. Aí começa a entrar aquilo que você falou da constelação familiar. Você vai vendo exatamente, opa, mas o Kim do meu pai é né, por exemplo, né, meu pai é Kim 209 e Lua Magnética. Aí, um pouco antes de eu vir para cá, eu fiz uma live exatamente com uma moça que também era o Kim 209 Lua Magnética Vermelha. Ela traz a energia do meu pai. Então, como eu me relacionei com ela, foi muito vendo esse espelhamento da energia com meu pai. E tudo que ela trazia, eu via como mensagem do meu pai. Então, a gente começa a espelhar uns aos outros, porque quando a gente compreende a frequência do fractal, é exatamente isso. O fractal, o que ele é? Uma fraçãozinha, um pedacinho do Do todo. todo. Então, os 20 selos, né, é a totalidade. Na verdade, a totalidade a gente fala que é o 21, porque é a soma de todos os 20 formando o 1, né? Inclusive, a gente Uau. traz muito como o Runabku 21, que para os mais Runabku é o Sol central, e 21 porque ele traz essa relação do todo formando 1, por exemplo, né? Quando a gente está na lei do tempo consciente. Eu comentei que né, nós somos análogos, né? Nós somos análogos perfeitos dentro do oráculo, então a gente sabe que tem uma energia de melhor amigo energético, né? Você falou, tô aqui com o meu melhor amigo, meu análogo. No oráculo, os nossos Kins, mão solar azul e humano solar amarelo, são os melhores amigos. Da mesma forma que no oráculo do Tosho, você tá como guia perfeita também dele, né? Então, a gente começa a entender que nada é por Aceita. acaso, aceita, nada é por acaso, né? Por que você está se relacionando com aquela pessoa? Por que você, né, de alguma forma está formando parcerias, né, equipe de trabalho, né, com o pessoal que está nos bastidores? Começa a entender toda a realidade, a Matrix começa a se desfazer em números, só que as pessoas têm medo do número também, porque foi, né, lá na infância, aprender a matemática era algo difícil, é algo que você Traumático até. traumático, que você nunca vai usar na vida. Parece que o sistema ele queria que as pessoas realmente ignorassem os números, porque ele tem medo que as pessoas tenham esse Que eles conhecimento, descubram os que poderes. descubram seus poderes. Mas você sabe que meu Kim é 256, guerreiro solar amarelo, mas a Josi me chama de guerreiro chatinho amarelo. Guerreiro Esclarece, chatinho. esclarece pra ela o meu valor também, Então, por favor. se você é chatinho, ela também é chatinha. Óbvio. Sabe por quê? Além do espelho, né? O que ela tá vendo em você tá nela também, né? É o In Lakesh, em Maia, In Lakesh, eu sou outro você, eu me vejo em você. Então, na hora que a gente tá vendo, seja uma qualidade ou um defeito, É é nosso nosso. também. Se toma, bateu, toma que é teu, né? Mais ou menos assim a frase, né? Mas o que acontece? Olha só, quando a gente fala o Kim, a gente fala o selo, o tom tá no meio e no final tem a cor, né? Mas, por exemplo, todo guerreiro é amarelo, todo humano é amarelo e toda mão é azul. O que vai mudar é o tom que é a palavra que está no meio. Então, se ela te chama de guerreiro chatinho amarelo, o que ela substituiu foi o solar, né? Guerreiro solar amarelo. E ela também é solar. E eu também sou solar. Os três são o mesmo tom São aqui. três São chatinhos. três chatinhos, né? Então bateu para todo mundo. São os três chatinhos, né? O tom solar, então, é o tom chatinho. Por quê? Porque o tom solar, ele vem, é o número 9 dentro da onda, que é um ciclo de 13 dias. E o tom solar, ele traz a intenção. Então, a gente traz a intenção para cumprir com o propósito. É o coração da onda, então o número 9, ele é muito especial para a numerologia também dos maias, que é uma numerologia vigesimal, porque leva em consideração a totalidade, que é o 20. É diferente da numerologia tradicional, que acho que é pitagórica, né? Pitagórica Que leva ou em consideração cabalística. cabalística, que leva em consideração o 10.
O 10 você só está contando a palma das mãos, não está contando os dedos dos pés. Então a numerologia dos mais eu vejo que ela é um pouco mais complexa e de alguma forma mais completa, porque ela leva em consideração o 20. E aí traz, né, todos esses significados dos arquétipos, mas a gente começa realmente a ver com outros olhos, né, toda essa relação que o nosso corpo humano ele é perfeito, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus e que ele criou a gente exatamente com base nesses números fractais para a gente compreender o todo, né? Então nós somos imagem e semelhança porque temos 20 dedos, né? Temos os 13 tons que são as 13 articulações, né? Tornozelo, joelho, quadril, pulso, cotovelo, o ombro, o pescoço que está no meio que é o 7, né? É a nossa coluna vertebral. Da mesma forma que do lado esquerdo, né? De novo, o ombro, o cotovelo, o pulso, quadril, o joelho e o tornozelo. Então, assim como a gente tem os 28 dias de uma lua na palma das nossas mãos, porque a gente tem as falanges dos dedos, tem 3, 6, 9, 12, 13 e 14. O dedão ele tem, né, só 2, tem um oculto aqui. Então, 14 de um lado mais 14 do outro dá 28. Então, os 28 dias de uma lua também está na palma das nossas mãos. Por isso que nas profecias falam muito, né, dessa questão da mão, que traz o conhecimento, traz a cura, a realização. A mão traz a cura para a alma do mundo, porque qual que é a cura do mundo hoje? Que a humanidade volte a seguir a contagem lunar, a contagem de 13 luas de 28 dias, 13 vezes 28 dá 364, que é o dia que eu nasci. Então eu trago também, né, essa questão muito forte da mudança do calendário, porque é o dia que eu nasci, eu, digamos, sou um sinal claro disso tudo, porque o meu Kim, que é o Kim de hoje, né, que a gente está gravando, né, o podcast, ele também é um dos 13 sinais claros que está escrito na tumba do Pacal Votan, que foi né, a tumba dele está lá em Palenque, no México, e ele foi o maia que deixou isso escrito como profecia para a gente acessar hoje. Né? Então, o meu Kim, ele é um sinal claro, eu nasci no último dia do sincronário das 13 luas, por isso que eu me declaro como um pacifista do novo tempo, porque é como se a minha voz diz assim, eu existo, né? Mas tá, mas qual que é a tua importância, né, com relação a isso? Não, porque o dia que eu nasci, ele está marcando ciclos proféticos do tempo, né? Do tempo natural. Então, exemplificando com a minha data de nascimento tudo que aconteceu. Inclusive, hoje que a gente está gravando o podcast, também está acontecendo o eclipse solar. E quando eu nasci, também houve um eclipse solar. Não foi exatamente no dia, mas foi Uau. intervalo de 2 dias. E na lei do tempo, eu nasci no último dia do sincronário das 13 luas de 28 dias. Só que lá no calendário lunar islâmico, eles levam em consideração também o ciclo lunar, só que é o ciclo lunar sinódico, que é o ciclo maior da lua, que dura em torno de 29 a 30 dias, né? E nesse calendário lunar islâmico, eles levam em consideração exatamente a lua nova, que é a lua que a gente está hoje. O eclipse ele ocorre em lua nova, porque a lua nova é quando, né, não aparece nada da lua, porque ela está atrás exatamente do sol. Então, lá eles consideram o dia, ele começa no pôr do sol, porque é quando começa a lua nova, e é quando alguém, um observador, ele observa que está começando a aparecer as primeiras luzes, a luz ali da lua nova. E esse é o primeiro dia da primeira lua no calendário islâmico. E no calendário islâmico eu nasci no primeiro dia da primeira lua. Então, no calendário islâmico, no dia que eu nasci, foi o primeiro dia do ano para eles. No sincronário, é o último dia do sincronário das 13 luas. E no calendário gregoriano, é praticamente a metade, porque é julho. Então, a minha data de nascimento ela marca 3 ciclos de tempo: o islâmico, o gregoriano e o sincronário das 13 luas, né? Com relação a todos esses alinhamentos. Então, por isso que quanto mais eu descubro sobre a minha data de nascimento, mais eu, né, tenho o meu autoconhecimento de saber quem eu sou e mais eu descubro sobre esses fractais dos ciclos do tempo natural. E aí é, né, uma forma de exemplificar para que outras pessoas, nossa, mas né, o que que aconteceu no dia que eu nasci, né? Deve ter alguma coisa, né, de importante, não é só ele, né? Porque cada um tem o seu tempo divino, né? Eu nasci no Kim 87, mas né, vocês nasceram no Kim de cada um, e é como a gente se apresenta.
né, para o mundo através dos Kins, porque quem já está falando essa linguagem, que é uma linguagem também telepática, de luz, né, dos arquétipos, começa a ter lembranças, associações, sincronicidades, para ver realmente que tudo é perfeito. E com certeza tudo é perfeito, né? Porque para mim fez total sentido também quando eu vi o meu Kim ali a primeira vez, o Guerreiro Solar Amarelo, que pulso com o fim de questionar, realizando a intrepidez. Eu falei, meu, isso sou eu. É Né? você. Minha vida inteira eu fui questionador, entendeu? E eu perguntava, já desde a época do colégio, eu falava, Desde para que criança. serve isso aqui? E as pessoas não sabiam me responder. Né? Eu falei, mas para que eu vou servir isso aqui? Aí os professores não tinham paciência e falavam, se você continuar perguntando, eu vou te expulsar. Eu falei, não precisa não, eu mesmo saio. Não precisa nem de você me Não expulsar, precisa. entendeu? Eu mesmo saio. Então eu sempre fui o ET ali, né, daquele rolê. Né? Eu até brinco que 20 anos atrás, quando eu colocava o pessoal na GM para meditar e para respirar, o pessoal achava que eu era um ET. Aí hoje todo mundo já tem certeza, então eu já estou podendo me apresentar direto. Sim. Tanto é que meu Instagram agora eu já coloquei toxo.256. Pronto, Perfeito. já pode me conhecer, se E já quiser, sabe. entendeu? Já sabe quem sou eu. Se quiser, vai lá, estuda o Kim dele, a onda encantada, o oráculo. É isso, e tá tudo certo. Mas assim, eu queria trazer uma frase que me veio aqui com base no que você falou antes, que o medo é um dos maiores inimigos da transformação. Perfeito. Porque eu vejo que exatamente é o medo é que faz a gente ter resistência, o medo é que faz a gente olhar para aquilo e falar assim, isso não funciona, isso não é para mim, né? Não quero isso, isso é muito difícil, não vou aprender, né? Então, acho que o grande desafio está quando a gente encara esse nosso medo. E aqui no Clube da Transformação a gente acredita que não é no esforço que você vai conseguir um resultado, né? Não é, eu vou enfrentar agora o medo, vou não sei o quê. Não, é o contrário. Ao invés de você enfrentar, você vai olhar para dentro. Você vai olhar para você, você vai reconhecer isso, você vai se acolher e você vai olhar para suas fortalezas. Falar, peraí, mas que fortaleza que eu tenho? O que eu tenho de dom? Né? O que Deus me ofereceu? O que o divino ofereceu? O que o divino instalou em mim? O que veio de fábrica em mim? Para que eu sirvo? Né? Para que eu posso servir? A Josi vive me fazendo essa pergunta. Para que você serve, Tocho? Né? Para que eu sirvo? Então, para que eu sirvo aqui nesse planeta? Que dons que eu tenho? E aí eu vou recolher forças para quê? Para eu experimentar o novo. Né? O Osho dizia, vai rumo ao desconhecido. Né? Aí está o caminho. Né? Então a gente está sempre descobrindo novas coisas, descobrindo novas possibilidades. A própria lei do tempo. Quanto mais eu conheço, mais eu descubro que eu não sei. Né? Mas quanto mais eu conheço, mais eu vivo isso também no meu dia. Então eu não preciso entender tudo. Eu vou vivendo aquilo. Uma coisa sim, gente. Eu posso dizer para vocês aí que estão nos assistindo. Não é verdade que tempo é dinheiro. Certo? Tempo é dinheiro, é uma mentira que nos contaram para nos manipular, para nos fazer correr, para fazer a gente achar que tem que trabalhar para trocar hora por dinheiro, para trabalhar para um sistema que já está falido, para um planeta que está precisando de cura. Então, a lei do tempo vem resgatar princípios, né, que eu acredito e que eu sempre acreditei, porque eu sempre vivi, porque para mim nunca fez sentido sábado, domingo, tudo. Eu falei, gente, por que as pessoas são assim? Sextou, né? Nossa, sextou, agora é o cara posta lá, sextou. Aí posta na academia lá, tá pago. Tá pago porque eu tô devendo alguma coisa pra alguém? Né? Então, assim, sinto dizer, amigos, mas assim como um dia alguém te contou que não existia Papai Noel e acabou aquela ilusão, eu posso dizer que o tempo que a gente vive, essa correria, esse negócio de tempo é dinheiro. Como é que você tá? Tô na correria, tô na correria. E a gente acha bonito isso. Se você não fala que tá na correria, tá errado, entendeu? Sim. Então isso é uma mentira, isso é uma ilusão. Né? E a gente enxerga, né, através desses princípios da lei do tempo, uma maneira de a gente sair dessa ilusão. Né? Tirar esse véu aí que os maias falavam, né? Tirar o véu da ilusão e poder olhar com verdade. Falar, peraí, será que não faz sentido? Tempo realmente é dinheiro? Ou tempo seria arte? Então eu queria que você trouxesse um pouquinho disso, desse conceito. Por que tempo é arte, né? E não dinheiro? Então, quando o Dr. José Arguelles, né, que, como eu comentei, foi o cara que recebeu toda essa profecia como um encerrador do ciclo desde os 14 anos de idade dele. Aos 14 anos, ele subiu a pirâmide de Teotihuacan, lá no México, e ele estava lá, recebeu uma inspiração do Pakal Votan, que naquele mesmo ano tinham descoberto a tumba do Pakal Votan, foi em 1952, e que essa tumba já tinha data para ser descoberta, era exatamente 1320 anos depois, que forma a frequência 1320. Então, o José Arguelles, ele mais ou menos ali em 89,
ele foi visitar o Museu do Relógio em Genebra, na Suíça. E quando ele estava lá no Museu do Relógio, ele olhou aqueles reloginhos, né, no 12, ali o ponteirinho, ele teve, né, de aquela revelação, né, nossa, mas então a frequência do tempo artificial, porque daí a gente fala que o tempo é artificial do relógio, porque ele não está realmente trazendo a consciência de tempo, ele está trazendo a consciência de espaço, porque o tempo do relógio está medindo o espaço de um lugar até o outro, né? Por exemplo, daqui para uma outra cidade, né? Dividiu a Terra em meridianos, 24 meridianos, cada um sendo uma hora, né? Ali para ter uma espacialização do espaço. E que aquilo, né, deixava as pessoas presas naquele relógio, naquele tempo mecânico, porque esse próprio relógio, dependendo da pessoa, se a pessoa tem o coração um pouco mais acelerado, né, os batimentos, o relógio vai adiantar, e se a pessoa já é um pouco mais lenta, esse relógio vai atrasar. Tu sabia disso? Né? Ou se Não uma sabia pessoa, disso. né, se ela tiver com um relógio e ela for para o espaço, o tempo lá no espaço, ele vai passar muito mais devagar do que quem está aqui na Terra. Então, por isso que a gente dizer, o tempo ele é relativo. E aí, ele teve essa compreensão do tempo 1260, a frequência 1260, que é a frequência do tempo artificial, porque 12, as 12 horas ali do relógio e até também relacionado aos 12 meses do calendário gregoriano, e o 60 por causa dos 60 minutos, né? De todo o processo também ali, né? Baseado na hora do relógio. Então, isso é a frequência velha, do velho mundo, do tempo artificial. E quem está vibrando nessa frequência ainda do calendário gregoriano, da hora do relógio, o que, que vai colher, né? O que, que vai viver? Tudo que a gente vê de mais absurdo nesse mundo, né? Que são as guerras, a competição, a ganância, né? A destruição mesmo, né? Porque é uma questão muito do eu, do ego, de que estamos separados, né? Que se eu destruir, né? Cortar uma árvore, fazer uma queimada, eu vou estar destruindo só o externo, que não vai me afetar, né? Então, isso é a consciência do calendário gregoriano, que a fórmula desse tempo é igual a dinheiro. Aquilo que eu me dedicar vai ser para o meu trabalho só para eu obter riquezas, para eu ficar rico, milionário, para eu comprar, de repente, né, um carro que vale milhões e que, né, vai destruir ainda mais a terra, né, combustíveis fósseis, para eu ostentar que eu sou poderoso. Então, é o tempo igual a dinheiro no sentido só do poder, né? Agora, quando a gente leva em consideração a frequência do tempo natural da Terra, que a gente leva em consideração o ciclo lunar, que foi castrado, que foi esquecido, né, no calendário gregoriano, que foi imposto para cobrar imposto, que os meses não têm a mesma duração, então um tem 28, outro tem a cada 4 anos 29, 30, 31, né? Os imperadores quiseram, o Júlio quis que o mês dele tivesse 31, o Augustus invejou também a mesma coisa, né? Mas aí perdeu o sentido dos nomes, porque setembro, prefixo 7 é para ser setembro, mês 7, é o mês 9. Dezembro era para ser o mês 10, é o mês 12. Então, bagunçou toda a nossa consciência de tempo. E o tempo, ele está na mente, né? Aquilo que eu falei, o tempo, ele informa a mente. Todos que ainda vivem o calendário gregoriano precisam de uma folhinha lá na parede para saber que dia que é. Porque a mente não consegue decorar aquela frequência artificial. Não é natural, né? Não é natural. Diferente de um ciclo lunar, né, que a gente vê as fases perfeitas, né? Aqui a gente leva em consideração a média, que é 28 dias, porque são aproximadamente 7 fases, não, perdão, 4 fases da Lua em 7 dias, 7 vezes 4, 28. Então, todos os meses, com a mesma importância de tempo, né, dá 364. Para completar um ano, que são 365 dias, tem o dia fora do tempo, que foi quando a gente teve um primeiro contato, né, agora o último dia fora do tempo, e que é o dia do perdão universal, o dia para celebrar a vida, para celebrar a arte, que é o momento do espaço também, né? Porque quando a gente leva em consideração essa questão do espaço vazio, quando a gente está respirando, a gente inala, dá uma pausa e exala. Dá uma pausa, inala. Uma pausa, exala.
Da mesma forma, quando a gente está falando, entre cada palavra tem um espaço. Na música, entre cada nota tem um espaço, né? Escrevendo tem espaço. Então, é importante a gente ter um espaço vazio entre um ano e outro para que a gente possa transcender o ciclo, sair da roda de Sansara, porque o calendário gregoriano entra ano e sai Uhum. ano e as pessoas ficam correndo ao redor do próprio rabo. E ainda, né, vão o quê? Se embebedar, se drogar, no máximo vão pular umas 7 ondinhas ali, né? Mas vão que, de alguma forma, fazer decretos ou várias coisas achando que estão começando um novo ciclo que não está alinhado a nenhum movimento estelar astrológico, né? Simplesmente foi imposto para cobrar imposto, como eu falei, e principalmente conectado com o tempo que é para pagar contas, né? Então a gente quer sair dessa frequência, principalmente, né, nesse momento que já está se aproximando. Eu sempre gosto de falar esse termo, o fim do gregoriano. Para mim, realmente, o gregoriano ele já acabou. Inclusive, a nova contagem de tempo já começou em 26 de julho de 87 do antigo gregoriano, mas que foi o início do novo tempo, né? Então, a gente já está no ano 37 agora do novo tempo. Já se passaram 37 anos que nós já estamos vivendo o novo tempo e as pessoas ainda não tomaram consciência disso. E que aí a frequência do tempo natural é a frequência 1328, das 13 luas de 28 dias mais um dia fora do tempo, e a frequência 1320, que é a frequência dos 20 selos e 13 tons, que é a matriz do Tzolk'in, que é um sincronizador dos maias, né? Então, os maias já utilizavam isso como uma forma de se basear no tempo, os arquétipos, para saber o tempo de colher, de plantar, né? De se divertir, porque leva em consideração o tempo natural, que é o tempo que os animais vivem, que as plantas vivem, que é o tempo da Terra. Então, quando você entra na frequência 1320, 1328, você começa a ver essa sincronicidade que tudo é perfeito, que até, digamos assim, né, um passarinho que você está vendo no céu, né, o pôr do sol, as coisas, tudo você vê que está conspirando, né, a favor da vida. Então aí as pessoas que estão vibrando na abundância, na cooperação, né, ajudando uns aos outros, que a gente fala que está vibrando na nova era. Então que daí essa fórmula do tempo, diferente do tempo é igual a dinheiro, essa fórmula que o Dr. José Arguello descreveu como tempo fatorado, né, que é entre parênteses, em energia. Então o tempo é uma energia que o resultado dela vai ser a arte. Então aí o trabalho de cada um é descobrir qual que é a sua arte, né? Porque daí a arte não é só o artista, né, que está vendendo coisa na praia, ou o ator, atriz, ou, né, cantor. Não é só essa arte. É que a arte é o arquétipo do artista. É que nós somos protagonistas da nossa vida e da nossa história. Então, o que você faz com excelência, que você faz com com beleza, com elegância, que as pessoas falam, nossa, mas você tem um dom de fazer isso, né? Seja cozinhar, tocar um instrumento musical, falar, né, entrevistar, né? Mas é algo que você faria mesmo se não precisasse de ganhar dinheiro. Nossa, isso aqui eu falo, né, eu faço, independente de eu ganhar dinheiro, eu me realizo fazendo isso. Mas que aí sim, né, se você estiver nesse lugar, a natureza ela é abundante, né? Imagina uma árvore, quantos frutos ela produz, né? Então, você vive a abundância, mas a abundância é natural. E que você é tão abundante que você quer compartilhar aquilo. E aí você vai ter esse merecimento e essa abundância. Então, é trocar só o mindset, né? Ali da fórmula, né? Trocar de fórmula para você viver. E aí sim, fazer essa ponte, né, que é sair do mundo ali de terceira dimensão, de provas e expiações, né, da matéria, e começar a viver um mundo mágico, que aí a gente fala do encantamento do sonho, que é viver consciente os Kins, que é conhecer o Kin de cada pessoa, que é começar a fazer essas harmônicas, né, que aí vão levando a nossa mente para outras esferas de consciência, porque daí a gente sai realmente só do mundo ilusório da matéria. A gente começa a entender esse mundo inconsciente ou invisível e não precisa mais ter medo dele, porque você já está consciente dele, então não precisa mais ter medo. E por mais que você passe por um momento desafiador, né, um processo, conhecendo essa ferramenta, você vai saber exatamente por que você está passando por aquilo, ressignificar aquele trauma para você não repetir aquele ciclo, porque se você está inconsciente, você vai acabar repetindo. Mas, né, você ressignificou e aprendeu, você, nossa,
gratidão por estar passando por esse processo, porque agora eu aprendi e eu não vou mais cair nesse erro, né? Nesse buraco, nessa situação. Gente, eu tô aqui impactada com tanta sabedoria. Ai, meu Deus, tinha que ser meu análogo perfeito, gente. Não tem como. O sábio é teu arquétipo. Arquétipo do sábio. Eu Viu sou que ela deu um espelho. jeito Ai, de muita trazer o elogio pra humildade. ela. Muita sou eu. humildade. Gente, queria falar de mim. E ainda mais que você tá sendo a minha melhor amiga energética e hoje também, né? Tá de análoga. É a sábia mesmo. Não tem jeito, mas assim, eu tô aqui, a minha mente já vai, né, tipo, compilando todas as informações que você tá trazendo e associando com outras coisas, abrindo 1000 links mentais aqui. E uma coisa que me veio muito forte que você falou, que eu queria até reforçar, né? As pessoas, né, principalmente chegando nesse final de ano, né, elas acreditam que fazendo determinadas coisas, determinados decretos, mantras, pulando as ondinhas, comendo lentilha, sei lá, o que mais que se faz, né? Eu nunca fui muito supersticiosa, inclusive eu sempre fui muito cética em relação a quase tudo. Perfeito. E justamente muitos por medo do que eu já acessava também não lembrava. Mas falando dessa questão, né? Não é fazendo as mesmas coisas e nem até algumas coisas diferentes nesse sentido de superstição, de novas coisas, vivendo no mesmo tempo, né? Então, Não adianta. essa é a questão. Se a gente continuar vivendo no mesmo tempo, controlado pelo relógio, controlado por um calendário que foi imposto por um imperador romano para cobrar impostos, a gente vai continuar preso nessa matrix. A gente vai continuar sendo manipulado, né? E é justamente esse o desafio, porque quando a gente está na matrix, a gente não consegue ver nada fora dela. A gente não consegue acessar coisas assim como essas ferramentas de autoconhecimento tão poderosas. Então, reforçando, gente, o segredo para você realmente dar o salto quântico, sair dos padrões de escassez, sair desse padrão de comparação, de competição, desse ego individual, né, de achar que só importa a gente no mundo, como se todo o resto não tivesse interligado, como se a gente não pertencesse a essa natureza que a gente às vezes destrói, né? Sim. Então, para a gente sair de tudo isso, a primeira coisa seria, vamos pôr assim, o segredo, a chave, é sair da frequência do calendário gregoriano. É passar a buscar se conectar mais, cada vez mais, né? Da forma com que conseguir, a princípio, com o tempo natural. Com a frequência de tempo, que na verdade é tudo isso que maravilhosamente que o Diogo está explicando, né? Que é você estar alinhado à tua essência, né? E é muito verdade isso, né? Porque Oráculo de Delfos tem essa frase, né? Conhece a ti mesmo e conhecerá todos os segredos do universo, né? Sim. Então é justamente pelo medo que a gente tem de conhecer a gente mesmo, de explorar esse desconhecido, é que a gente não conhece nada. É que a gente não conhece esse todo ao qual pertencemos, né? Que nós somos só um pedacinho dessa grandeza toda. Então, essa é uma grande ferramenta de autoconhecimento. E eu queria puxar uma pergunta nesse sentido, né? Qual que é a importância da gente, né, saber, de repente, nossa assinatura galáctica, entender? Porque, para mim, quando eu comecei a me conectar com isso, eu até quero agradecer o Tocho, me apresentou o Kim. O Tocho falou, olha, né, tem como se descobrir qual que é seu Kim, aí dá para fazer uma leitura, assim, tipo de um mapa. E ele me deu de presente de aniversário, no ano que a gente se conheceu. E foi muito impactante para mim. Eu falei, uau, como assim? Tem um mapa da minha vida inteira ali. Eu fiquei muito impactada, né, em entender. E é simples matemática, numerologia. Não é algo divinatório, né? É algo matemático. preciso, São né? cálculos São cálculos. precisos. Então, eu fiquei muito impactada com isso. E desde então, aquilo fez sentido de um lugar muito maior, porque eu já venho também dos últimos anos muito conectada com tudo quanto é ferramenta de autoconhecimento. Eu sou apaixonada por autoconhecimento. Então, numerologia, astrologia, cabala, desenho humano, tudo que você pode imaginar, que é uma forma de trazer ali um autoconhecimento, você descobrir quem é você, eu estava buscando. Eu já estava, assim, né? Mas quando eu entendi
essa assinatura galáctica, que eu ainda entendo muito pouco, mas quando eu só pelo menos me conectei com a informação, tocou lugares assim muito mais profundos. Falei, uau, isso realmente está conectado com a minha essência de uma forma um pouco maior do que nas outras ferramentas. Então, a sensação que eu tive é que essa é a nossa verdadeira essência. E as outras ferramentas, não que não estejam alinhadas, porque elas fazem muito sentido também. Só que é como se elas fossem só um pedacinho. Uhum. É como se elas fossem apenas uma dimensão dessa totalidade, né? E a assinatura galáctica, o Kim e todo esse ensinamento, ele traz como se fosse uma coisa mais integral de quem a gente é. Então, qual que é a importância da gente Sim. entender? Conta um pouquinho pro pessoal. Por que que é tão legal você saber disso? Eu, né, de acordo com tudo que eu já acessei na Lei do Tempo, com relação a essa profecia, eu vejo realmente que a Lei do Tempo ela é uma das últimas revelações para a humanidade, para que a humanidade possa realmente transcender e começar essa nova era e esse novo humano, porque como a gente já mudou o éon, quando muda essa era, muda também o humano. E que a Lei do Tempo, principalmente a partir desse tabuleiro que está na mesa, que é o tabuleiro do Telectonon, é o nome da profecia, e esse termo Telectonon, a tradução é o tubo de comunicação com o espírito da Terra, né? É uma ferramenta de se comunicar exatamente com essas frequências que a gente vive aqui na Terra. E que nesse tabuleiro, que é um jogo, mas ele é um jogo para você tanto aprender sobre esses códigos, como para você fazer também essas ativações e fazer essas visualizações da energia, do dia, da pessoa, da situação. E que nesse tabuleiro ele reúne vários conhecimentos da humanidade, de várias civilizações, de várias dinastias, né? Por exemplo, tem o Tzolk'in, que vem então, né, desse conhecimento dos maias, tem o I Ching, que é um conhecimento da medicina chinesa milenar, né? Também está conectado com os códons do nosso DNA, com os aminoácidos, né? Com várias terapias, inclusive de acupuntura, que, né, baseado no I Ching. Tem as runas Futark, que é um sistema também de comunicação que já foi utilizado também nessa linguagem, principalmente ali pelos celtas, né? Os vikings, eles utilizavam as runas, e as runas foram base para que hoje a gente pudesse ter o GPS que a gente utiliza, foi baseado nas runas, né? O próprio Bluetooth, que é uma comunicação sem fio, também veio a partir das runas, né? Todo um conhecimento também de preceitos que foram incorporados dos japoneses, que é o preceito de iluminação ética, conhecido como Projeto Rinri, também está dentro desse tabuleiro. Então, a lei do tempo, por ser uma lei universal, ela consegue abraçar e incorporar tudo aquilo que já existe, né, que já foi trazido por outras ferramentas, por outras pessoas, mas ela é uma lei que ela vale para todo. Então, né, se você já tem um conhecimento sobre determinado assunto, na hora que chega a lei do tempo ela é a última pecinha que faltava do Uhum. quebra-cabeça para juntar tudo aquilo que você já tinha recebido daqui, dali, a lei do tempo confirma, né? Ela, na verdade, ela só vem para confirmar aquilo que você já sabe. Ela não vem para, né, mostrar algo, né, que você vai, digamos, as coisas, né? As pessoas às vezes confundem muito com astrologia, né, ou com a coisas adivinhatórias e tudo mais. Não, como você falou, são cálculos matemáticos e que os maias conseguiam precisar eventos, por exemplo, né, eclipses, como o que está acontecendo hoje, com mais de 33 anos de antecedência, né? Assim como ciclos de mais de 104 mil anos com a matemática deles, né? De pontos, de traços. Então, são ciclos que eles já estavam mapeando e que de tanto eles viverem e com o conhecimento que ele principalmente foi passado adiante, não se perdeu. Então, é algo que é um conhecimento, né, milenar e que não foi perdido e que está compilado hoje no que a gente conhece como Lei do Tempo. Por isso que a Lei do Tempo ela é, como, né, eu falei, uma das últimas revelações, que é compreender essas dimensões de tempo. E aí, quando cada um chega nesse momento, porque eu acredito, né, como a Lei do Tempo é tudo perfeito, é tudo número, que cada pessoa tem o seu momento também de acessar isso aqui. Não adianta eu também gastar a minha energia
querendo abrir a cabeça da pessoa e enfiar ali, né, o conhecimento e, né, desperte ou olhe para isso, isso é muito importante para a sua vida. Porque eu sei que vai ter o momento certo, o dia para que ela acesse essa informação e a partir dali ela vai começar já a viver uma nova vida consciente, só que tudo aquilo que ela viveu inconsciente, ela vai começar a ressignificar, porque os principais momentos da vida dela, ela vai olhar para aquela data, vai pesquisar o Kim, vai descobrir qual foi o Kim daquele dia, de repente, né, de um acidente, de alguém que faleceu, ou do casamento, né, ou do filho que nasceu, e na hora que descobrir o Kim, nossa, então é esse Kim, e vai começar a ressignificar. Então, a questão do tempo, realmente, todo mundo fala, o tempo é uma ilusão, né, o tempo não existe. Por quê? Porque o que existe realmente é o agora, mas quando você tem essa ferramenta, você pode voltar no tempo, descobrir qual foi aquele Kim, ou acelerar, não, eu quero descobrir qual que vai ser o Kim daquele dia, porque eu quero, né, fazer um evento e aquele dia, né, eu quero saber mais sobre isso. Então, é você começar realmente a brincar com essas dimensões, né, terceira, quarta, quinta dimensão, e tempo, espaço, tudo ao mesmo tempo. E talvez, né, algum de vocês, assim, pode pensar assim, nossa, que conversa de maluco é essa, né? Mas eu perguntaria, né, quem será que é maluco? Quem abraça uma árvore, que é de graça, que está conectado com a natureza, que só me faz bem, ou quem sai da farmácia com R$ 500 de remédio e ninguém chama ninguém de maluco. Fala, nossa, o maluco ali, olha, gastou R$ 500 na farmácia. Né? E normal. Então, assim, a gente normalizou a doença, normalizou o estresse, normalizou tudo isso, só que agora já chegou num ponto que não dá mais. Né? As empresas agora já viram que não tem outro caminho, que precisam cuidar realmente da saúde mental das pessoas, só que estão confundindo cuidar de saúde mental com falar de doença. Né? Então a pessoa quer cuidar da saúde mental fazendo palestra falando de doença. Como assim? Né? Coloca as pessoas para tomar um sol, né? Para abraçar uma árvore, para colocar o pé no chão. Né? Quanto tempo faz que você que está nos assistindo não coloca o pé na terra? E a gente foi ensinado que não, a terra é suja, não pode. O dia que chove, igual hoje, choveu bastante aqui em Floripa, nossa, que ruim, que chuva. Essa chuva estragou meu dia. Amigo, como assim? Aí se para de chover, você fala, nossa, tá um calor demais, tô morrendo, né? Aí a pessoa fala assim, esse tempo tá louco. Como assim o tempo tá louco? O tempo é o tempo, amigo. Né? E a gente é que tem que se adaptar a ele. Então, assim, o que eu vejo? Será quem que é maluco? Quem está conversando desse assunto ou quem está na frente de uma televisão assistindo notícias que muitas vezes são manipuladas e que nos levam a nos sentir mal e a realmente entrar na correria de que tempo é dinheiro e achar que o mundo está escasso e que tudo está perdido. Né? Ou seja, quem será que é doido nessa história? Né? Então, essa é uma reflexão que eu queria trazer aí. Mas eu queria trazer, Diogo, aqui o nosso tempo passa rápido mesmo, né? O tempo, olha lá, já tem mais de 1 hora que nós estamos aqui conversando e isso é maravilhoso. Né? E a gente já compartilhou muita coisa aqui, rica. Mas eu queria trazer aqui uma visão agora bem prática para as pessoas que estão nos assistindo, né? Tá, mas e aí? Eu já entendi, fez sentido para mim, né? Com certeza a gente está ativando aí alguns Kims agora aqui com essa nossa conversa, né? Mas esse Kim, eu como guerreiro sou obrigado a te falar, ele tem dúvida, né? Ele fala assim, como assim? E agora, como é que eu vou viver? Por exemplo, a gente marcou pra gente começar a gravar aqui hoje 2 da tarde. Ou seja, a gente usou o relógio, né? Então, o que eu faço? Agora eu abandono o relógio, eu esqueço tudo e chego a hora que eu quiser. E eu não preciso de relógio, não preciso de calendário. Ou seja, como viver o tempo natural num mundo que segue o calendário gregoriano? Perfeita a sua pergunta. Tu gostou dessa pergunta? Essa aí foi na veia. Olha só. Então, lógico que a nossa geração é uma geração de transição. A gente nasceu exatamente no momento ali, né, da virada de o final de uma era, final de um tempo e começo de um outro tempo. Então, a gente não pode também, assim, né, querer acelerar de uma forma, né, as pessoas que ainda estão despertando para esse conhecimento, dizer assim, ó, você não pode usar o gregoriano, não pode usar a hora do relógio, porque isso vai te fazer mal. Não, vai fazer mal, como você falou, ver notícia de tragédia, né, e ficar se iludindo, ou, né, ficar preso, ou de repente, ao invés de buscar o autoconhecimento e realmente se aprofundar nas tuas emoções, né, porque a gente sabe que as doenças,
elas, né, são emocionais. Assim, eu gosto de falar de números, mas, né, se eu não me engano, 97% das doenças são emocionais, né? Só 3% é genético ou alimentar. Então, se as pessoas não realmente procurarem ajuda, né, com um profissional, né, seja, né, da área, né, ali, principalmente psicólogos ou terapeutas holísticos, que daí vão entender o lado mais sistêmico, né? Porque a humanidade já foi para esse lado, né, da medicina só física e aí acabou que se tornou um negócio porque ainda não tinha consciência do tempo natural, então era só, né, o tempo do calendário gregoriano e da hora do relógio. Então a medicina tradicional fugiu da medicina, porque lá no passado a medicina, né, principalmente oriental, ali, chinesa, japonesa, era esse lado holístico, né? Só que em algum momento se desvirtuou, foi só pro lado do dinheiro, né? Tanto é que é status, né? Hoje a medicina ou a área da farmácia, por quê? Porque virou uma moeda de troca tanto quanto, né? Muitos dos conhecimentos sagrados foram desvirtuados para a energia do dinheiro, inclusive o chocolate, que é maravilhoso, né? Todo mundo gosta, mas o cacau em si, que é o que os maias também já trazem, né? Que é para abrir o coração, encheram de açúcar e gordura. Então as pessoas elas recebem um pouquinho ali do cacau, mas quando se tornou uma moeda, encheram de açúcar e de gordura. Então a gente tá E passou a vender barato, e para mais começou gente ter para mais acesso. Ou gente. seja, mais uma prova disso. A gente vive num mundo que é muito artificial, Muito. né? Então a gente respira um ar que é condicionado. A gente toma bebidas que não são bebida, não é água. Né? Outro dia eu tava num workshop, eu tava bebendo água, a menina viu eu enchendo a garrafa toda hora e falou: Nossa, você bebe muita água. Eu queria perguntar pra você uma coisa: é alguma doença que você tem? Eu falei: Não, eu bebo água que eu tenho saúde. É o Não, contrário. Né? Aí quando eu falo que eu não tô bebendo álcool, você não bebe nada? Não, eu ando num estado tão alterado de consciência que eu não tô precisando nem de não álcool. precisa, né? Então, assim, só que as pessoas acham errado eu não beber álcool, como se fosse errado, né? Aí, ou seja, um chocolate, como um chocolate que não é real, por isso que não É nutre, tudo ilusão, não né? Ou nutre. seja, aí a gente vive nessa ilusão que faz a gente entrar nessa corrida de ratos, né? E tá correndo, correndo, correndo para chegar em algum lugar que é o almejado sucesso, que é um falso sucesso, Uhum. que pra gente tem a ver com o sucesso consciente, né? E por isso que a gente defende esse nosso movimento do sucesso consciente, que daqui a pouco eu vou te perguntar sobre isso, mas Oh, termina aí. tá. Então, só para pegar de novo o fio da meada da pergunta, pode repetir? Porque daí agora. Que a gente estava falando de como viver um Ah, calendário. sim, perfeito. Viver o calendário, né? Viver o Aham. calendário maia, não, porque não é calendário maia, que não é nem correto falar assim, Não, né? não. Mas é viver o tempo O natural, tempo as e leis do tempo natural, em harmonia com o tempo natural, num mundo onde a É gente artificial. é artificial. depende do calendário gregoriano. Perfeito. Né? A gente Então, por combina exemplo, as coisas com as pessoas do claro, calendário claro. gregoriano. Então, como eu falei, a gente é uma geração de transição. Uhum. Então, vai levar um determinado tempo para as pessoas despertarem, né? Principalmente alinhar os chakras, né? Também que estão tudo desalinhados por conta da alimentação irregular, né? De viver essa Que não é bagunça natural que não também. é natural. Porque quando já tiver, digamos assim, a humanidade vivendo, todo mundo desperto, consciente, a ideia é realmente que o véu da ilusão ele seja totalmente dissipado e a gente viva essa questão, né, que a gente sabe da comunicação telepática e talvez em algum momento a gente não precise mais disso. Só que hoje, né, para a gente marcar um compromisso, né, de repente vai pegar um voo, né, não dá para atrasar porque você vai perder o compromisso. Não dá pra Mas explicar pra não dá Latam que para você tá vivendo o explicar, tempo natural, que ele né, tem que esperar. isso. Só que assim, a gente entende que tudo é número. Então, Deus é número, Deus está em tudo também, né? Tudo é número, Deus está em tudo, Deus está em todos. Então, na hora que eu olho o relógio, eu não vou olhar só a hora do tempo ali físico. Por exemplo, o outro dia eu cheguei exatamente às 14h14, mas eu estava no fluxo tempo natural. Só que o número ali ele vai marcar uma sincronicidade. Da mesma forma que, né, quando a gente vai marcar um compromisso, a gente fala, eu sempre falo nas duas datas, eu falo, né, a data do Kim, a data das 13 luas, e falo a data do antigo
calendário gregoriano, né? O antigo tempo, para as pessoas ir começando a perceber que é um tempo velho, que ele já está ficando no passado, só que assim, ó, é tudo tão rápido, e principalmente com relação à tecnologia hoje, que se as pessoas realmente não se atualizarem e viver esse novo tempo, daqui a pouco realmente elas vão ficar pré-históricas na Idade da Pedra. Elas não vão conseguir acompanhar esse novo tempo, porque é muito mais prático e dinâmico você seguir uma ordem natural que o dia ele está informando muito, né, conhecimento, seja o chakra, né, seja a frequência, o dia. Então, assim, a gente tem uma estrutura, né, e quanto mais informação, melhor. Então, né, vai ser esse dia do gregoriano, vai ser esse dia das 13 luas, vai ser esse Kim. Então, é mais informação. Eu acredito que não precisa ser uma coisa restritiva, não pode, ou proibição, que isso daí acaba até afastando as pessoas. Mas, além dessa informação que só está informando, né, ali algo físico e artificial, de informar também todo o contexto energético, espiritual, de informações que estão acontecendo ali naquele dia e naquela hora. Então, como eu falei, eu sempre fui o cara dos números, de contar tudo, só que quando eu tinha a minha mente só artificial e mecânica 1260, era aquele número que não fazia sentido, que eu ficava contando as coisas e esquecia tudo, esquecia os números, Não fechava as não contas. fechava as contas, porque era só uma visão quantitativa da quantidade dos números, que é o que a pessoa pensa no calendário gregoriano na hora do relógio, é só quanto que você tem de dinheiro, quanto você tem de tempo, né, quanto tempo vai demorar para acabar essa entrevista, a pessoa fica assim, né? Agora, quando você sabe os arquétipos por detrás dos números, você descobre a qualidade dos números. E que aí você sabe que o 1 ele é tão importante quanto o 2. Ele não é menor que o 2. Ele é tão importante quanto. Ele tem a função de ser o 1, assim como o 2 tem a função de ser o 2, o 3, o 3, o 4, o 4. Que daí você começa a transferir isso também para as pessoas, né? Eu sou o Kim 87, você é o 256, o Kim 152. Então você começa a conhecer os arquétipos dos números, a qualidade de cada um deles, e daí na hora que eu falo, né, o guerreiro solar amarelo, tem uma série de dias, né, no mínimo 9 dias que eu vivi consciente, porque eu já passei 9 vezes o ciclo do Tzolk'in inconsciente, tem 9 dias que eu vivi no guerreiro solar amarelo. Existem pessoas que eu conheço, que eu já te apresentei, que tem o Kim do guerreiro solar amarelo. Inclusive, eu já fiz uma tatuagem com o guerreiro solar amarelo, né? E aí começa a ter as informações do que eu vivi. Então, o nível de consciência e de informação que eu tenho sobre o Guerreiro Solar Amarelo é a minha experiência. Mas na hora que eu falo, né, sobre o Guerreiro Solar Amarelo, uma pessoa que está assistindo a transmissão e que conhece a lei do tempo, para ela vai receber outros códigos. Só que na hora que eu estou falando, ela vai receber os códigos dela, não os meus. Porque é o que ela experienciou, né? É o nível de informação de que ela já acessou. Por isso que quanto mais tempo você vive consciente na lei do tempo, melhor para você. Então, quem não está vivendo a lei do tempo está perdendo tempo Uau! de informação, de conhecimento, de vida, porque você vai calibrar as informações com relação àquele Kim, aquele selo, aquele tom, né, aquele arquétipo, e daí tu vai refinando os arquétipos, né? Por exemplo, quando eu vou vivendo a lei do tempo, eu vou baixando arquétipos também. Hoje eu estou vivendo o arquétipo do mago. Por quê? Porque se eu somar o meu Kim 87 com o próprio Kim 87, vai dar um 74, que é o Kim Mago Harmônico Branco. E o Kim 174 Mago Harmônico Branco é exatamente o meu poder oculto. Então hoje eu estou vivendo o meu poder oculto, que ali no tabuleiro está marcando o Mago Harmônico Branco, meu poder oculto com a pirâmide branca. E hoje eu estou vivendo, na verdade, o Marcelo. Porque o Marcelo, se eu pegar o meu nome e transformar num Kim, ele dá um 74, que é o Mago Harmônico Branco. Então, olha como veio bastante informação do Marcelo, engenheiro florestal, né? Como que foi minha vida antes, que teu pai foi engenheiro florestal, né? Então, várias memórias que vêm, como que eu despertei, como eu era, né? Veio muito da memória do Marcelo. Por quê? Porque hoje eu estou vivendo o Kim 174, né? Mas é uma especificidade do meu oráculo,
né? No dia do teu Kim, você não vai viver o teu poder oculto. Então, cada número, ele vai ter uma particularidade, né? Uma sincronicidade, um múltiplo. E aí você começa a ver que a matemática ela é divertida, né? Que ela não é uma coisa chata, né? Por que as pessoas fogem do número? Porque ou você está perdendo tempo, ou você vai ter que, né, pagar uma conta, ou ter que fazer os cálculos, prestação de contas, essas coisas. Então, sempre foi um tabu para as pessoas que têm essa mente Associaram os associar os números a números coisas às coisas chatas, chatas. burocráticas, entediantes, né? Assim, maçantes. Então, aí afastou a gente dos números, que é onde está todo o poder oculto, Todo o né? poder. Pra gente aprender a manipular e usar isso, né? Pra descobrir as coisas, né? Inclusive, eu fiz o Kim do meu pai aqui, ó. E deu 59. Tormenta ressonante azul. Olha só. Então, aí você já começa a entender, né, que essa questão de transformação, de mudança, clube da transformação, já é algo que vem a partir do teu pai, porque nós somos o quê? A soma do nosso pai e da nossa mãe, né, o masculino e feminino. Recebe metade de cada um, 23 cromossomos de um, 23 do outro. Então, tudo aquilo que você tem do sistema de crenças, do jeito de falar, de agir, é metade do pai e metade da mãe. Tu sabe que a tua energia masculina, que a tua energia de ação, vem com uma energia de transformação, tá? E aí tu pode olhar no contexto, o Kim 59, ele tá exatamente na onda encantada do Caminhante do Céu Vermelho, que é a onda encantada, então, do selo 13, que é o profeta. Então, teu pai provavelmente gostava de explorar os espaços, né? O propósito dele, né? Conhecer lugares, pessoas. Então, tu começa a entender a energia do propósito do teu pai, né? Tormenta, transformação, tom ressonante, que é o meio da onda, sintonizar com essa energia de transformação. Então, na lei do tempo, na hora que a gente vai fazendo as leituras, a gente vai falando as palavras-chave de cada um dos selos e as 3 palavras-chave de cada um dos tons. Então, para quem não conhece a linguagem, pode ser um pouco difícil de entender como a gente se comunica, mas a gente vai começando a trazer e baixar o arquétipo, né, desse transformador de mundos e vai calibrando e percebendo, né, refinando a frequência. Daí você pode somar o Kim do teu pai com o teu Kim, para saber vocês dois juntos. Uau, é um mundo, gente. Aí é um mundo, É aí uma começa, galáxia. daí começa a entender o propósito de vocês dois juntos. Maravilhoso. Todo o oráculo começa a se abrir. Maravilhoso. Que Vou fazer do meu lindo. irmão também. Mas E vamos eu fazer vou aquela deixar. pergunta pro... Não, e ó, importante, gente. Eu vou deixar, né, lógico, na descrição desse vídeo, desse link, como você faz, né, para descobrir seu Kim, que eu tenho Perfeito. certeza que você que tá aí nos ouvindo, nos assistindo, tá doido para saber seu Kim, vai querer ver tudo ali, o oráculo, né? Quem que é o análogo, quem que é o guia, quem que é o antípoda, né? O oculto. O oculto, tudo isso que a gente tá falando, isso é fascinante, gente. Sabe como eu vejo isso? É como se fosse um grande quebra-cabeças, assim como né, o Tzolk'in, né, que você traz ali, e a gente tá ali se descobrindo, né, e descobrindo quem tá ali do lado. Isso é tão mágico. Torna a vida um pouco mais mágica, mais leve ainda e mais divertida do que ela já é. Né? Então eu gosto muito. Que nada é o acaso, né? Nada, não existe acaso, muito menos, como que é? Coincidências. Não existe coincidência. Sincronicidades. O termo que a gente mais utiliza é sincronicidade. Sincronicidade, Por que exatamente. sincronicidade? Porque ele é um termo que ele traz o sim, né, que é junto, e crono, que é tempo. Então, sincronicidade é junto no tempo. Na hora que a gente está, né, no mesmo local, no mesmo espaço, na mesma hora, né, ocorreu aquela sincronicidade. Né, e que pode Na ser mesma através frequência. Da mesma frequência, pode ser através de números, né, pode ser através, né, de pessoas, de arquétipos, né, que isso vai se formando. Maravilhoso. Vamos fazer aquela perguntinha? Nossa, vamos, você não vai sair daqui ileso sem responder essa pergunta. Nossa, e agora? Diogo, meu análogo perfeito. O que é sucesso consciente para você? Sucesso consciente.
Olha só, isso é uma pergunta profunda, né? Eu complementaria ela, porque é sucesso consciente para você, como que você relaciona isso com a lei do Com tempo? a lei do tempo. É o que eu estou vivendo, né? Porque o que eu mais ou menos entendo como sucesso é a realização, né? Então, o que é ser sucesso? É ser realizado. Porque antes de eu estar consciente da lei do tempo, para mim, sucesso era, né, ter dinheiro, um carro bom, né, uma casa e tudo mais, e que agora realmente, assim, depois de muito tempo eu tô voltando de novo, né, para esse momento de também me realizar na matéria, porque a gente está vivendo a experiência física. Não vamos também ser hipócrita e dizer que vamos abandonar tudo e voltar a ser índio morando, né, nas ocas, né? A gente não consegue mais retornar, digamos, ali pro é, né, para as cavernas. E o objetivo da evolução não é esse, né? Mas é que o sucesso ele vai muito além do material, né? Então, para mim, o sucesso é a consciência, de você ter consciência de quem você é, de você ter consciência que você está realmente com as pessoas que você deveria estar, né? Como eu falei, no lugar certo, na hora certa, porque você está sendo a todo momento informado que você está vivendo a sua melhor versão, né? Ou que o que a gente chama de flow, de fluxo, está sempre conspirando para você ter aquele ensinamento, aquela oportunidade e que, né, sucesso consciente, para mim, a lei do tempo, ela traz o sucesso consciente, porque você vai ter a ferramenta para que você se alinhe àquilo que você vem fazer, que é o seu plano de alma, ou seja, né, você vai se alinhar com as suas frequências de luz e som, descobrir seus dons e talentos, e que você vai estar a serviço não só do teu sucesso pessoal, mas do sucesso do todo, né, do sucesso que é compartilhado, né, é a consciência mesmo do todo se fazendo presente, né? Eu vejo que quando as pessoas despertam, elas sabem que existe uma mente, que é a mente de Deus, que é a mente coletiva, que é o consciente coletivo. E as pessoas elas ainda estão vivendo no inconsciente coletivo, que é, né, um cego querendo ajudar o outro e aí uma na verdade atrapalha o outro. E a partir do momento que você vive, né, o despertar espiritual e a lei do tempo também como uma ferramenta numérica e prática para a gente, né, como eu não sou aquele cara, aquele médium que eu tenho visões ou mediunidade, né? Por isso que eu tinha muito medo, porque eu não via. Então, a lei do tempo, ela me tornou visível o que era invisível e me tornou consciente então dos ciclos para que eu possa dar os passos, né, para que eu possa ter confiança nas minhas escolhas, porque eu sei que o fluxo daquela energia está favorável para que aquilo aconteça. Então aí sempre na minha tomada de decisões eu utilizo esse conhecimento. É um conhecimento para a vida, né? E como eu falei, quanto mais você vive consciente, mais ele se aplica no teu dia a dia. Então para mim sucesso consciente é isso. Que maravilha, maravilha, né? Acho que a gente tem se aprofundado cada vez mais nesse tema, né, da lei do tempo. A gente é muito grato aí por ter se conectado com você, né, com a Vânia Temporini, com a Débora, Julião, Roberta, todos aqueles que passaram pela nossa vida, o Conrado, que eu honro muito aqui também, né, e todas as pessoas que de alguma maneira, Murilo Gun, que conectaram com essa frequência, né, e que foram me trazendo fractais, elementos, né, pedacinhos desse conhecimento, dessa sabedoria. Né? Gosto muito da prece das 7 direções também, que eu faço todos os dias. É uma grande ferramenta que a gente vai difundir aqui no Clube da Transformação também. Tão simples, tão fácil, né? Uhum. Então, assim, gente, se você está escutando a gente e pensar assim, não, mas isso é meio complicado, é meio doido, vai um passo de cada vez. Então, a gente vai deixar aqui as redes aqui todas do Marcelo Diogo para que você possa se conhecendo e se conectando aos poucos, né? Começa a olhar para isso de uma maneira diferente, a pesquisar sobre esse tema aqui no Clube da Transformação e na nossa comunidade. A gente vai sempre trazer ferramentas nesse tema. Todos os dias lá no nosso Stories a gente está se preparando para postar ali o Kim do dia, Perfeito. falar um pouquinho dessa energia do dia. Então, conte conosco aí, né, e com o Clube da Transformação
para poder ajudar, né, para que essa informação chegue não para todo mundo, mas para aquelas pessoas que precisam chegar para ajudar o nosso planeta a viver essa transição, essa transformação. E eu gostei muito do que você falou, Diogo, dessa transição, né? E eu sempre participei na minha vida inteira de projetos de empresas que estavam em transição. Só que agora chegou a minha vez de ajudar na transição do planeta. Do planeta, E fazia tempo que eu não ia me emocionar nesse podcast, mas agora eu já me emocionei. Entendeu? Então, assim, eu fico muito feliz em receber essa missão. Né? Eu já fiz muitos programas de excelência em grandes empresas, né? Na GM, na Nissan, e agora chegou a hora de ajudar num programa de excelência planetária. Então, Programa de excelência olha, planetária, eu, gente. eu honro e recebo essa missão aqui. E assumo o meu lugar como um Kim planetário aqui para ajudar nesse planeta a ser melhor do que ele já é, né? E ajudar a paz a se restabelecer nas empresas, nas relações e nas pessoas. E eu honro muito a sua presença aqui, meu irmão. Em Gratidão. Lacash, eu sou outro você. Uau! É realmente assim, emocionante. É só Porque transmissão, né? Transmissão, porque a gente sabe, a gente sente que é realmente algo muito maior do que a gente imagina. Sim. A gente não tem noção ainda. O que a gente acessou, isso aqui ainda é muito pouco, é muito pequeno da grandiosidade disso aqui, porque realmente isso é uma revelação. E lógico que é pouco tempo, digamos Aham. assim, para falar sobre tudo isso, porque realmente é algo, lógico, complexo, mas complexo não quer dizer que seja difícil. É complexo porque é uma estrutura e uma visão de toda a criação, né? E do plano divino mesmo da Terra, né? Do projeto mesmo de evolução do ser humano. E como, né, você comentou, você sempre foi preparado para isso. E agora você está exatamente nesse lugar de merecimento, né? Porque você já, de tanto você passar por esses testes, agora que chegou a hora de você realmente fazer a tua missão de vida, de cumprir com o plano da tua alma. E né? A Deus gente me tá- mandou essa e guia, de- né? a Ou seja, guia, pra realmente me perfeita, provocar. Aceita que dói menos. Todos os dias. todos os dias. Mas, Diogo, querido, antes a gente sempre tem um momento aqui no final de celebração, Boa, aqui no gosto. nosso podcast. Gosto, Né? O né? nosso É outro meu convidado que- já chegou ali, né, pra gente gravar também, que é outro convidado galáctico. Outro galáctico. E a gente. E eu, um 500 do meu, 86, Olha né? só. Não, foi muita Então, sincronicidade. mas antes de a gente chegar na nossa celebração aqui, eu queria te perguntar o seguinte. Pode entrar, pode entrar. Coloca ali. Isso, coloca aqui já. Eba! Amo Isso. celebrar. Gratidão, Lid. Aqui a gente sempre termina celebrando. Mas antes da Vamos gente tomar da uma. nossa celebração, nós vamos tomar uma, ficar louco Já, de já vai kombucha. vai deixando aqui pertinho que a gente já vai providenciando. Vem cá. Eu Isso. queria te perguntar o seguinte, amigo. Como é que foi pra você um pouquinho dessa experiência aqui, né? De conhecer aqui a nossa sede do Clube da Transformação, de escutar a música ali do nosso podcast, do nosso Uau. projeto e de gravar aqui no nosso estúdio Zen, aqui no Clube da Transformação. Me conta um pouquinho como é que foi essa experiência aí pra gente. É como tudo acontece, né? No fluxo, na sincronicidade, na alegria, no amor. Realmente, assim, desde o primeiro dia que eu pisei aqui, eu já me senti em casa, mesmo, de coração. Realmente, eu sinto que, né, como a gente já comentou, é um propósito que a gente tem em comum. Eu também vejo, né, que eu tô já também nesse lugar de ajudar a transformar o mundo. Eu vejo que minha missão também é essa, né, de ajudar a transformar o mundo. Transformando o meu mundo, eu ajudo a transformar o mundo de outras pessoas, que é a realidade de cada um, né? Cada um é um mundo. E aí, quando eu chego aqui, né, já toda essa energia, mesmo o acolhimento que vocês têm aqui, a beleza, né, em todas as partes, né? Isso aqui transmite, inspira conhecimento, vida, novo tempo, já é realmente um espaço que é ancorado já em toda essa questão espiritual, mas que não é a falsa espiritualidade, é a espiritualidade mesmo que as pessoas sentem no ar que a gente respira aqui quando chega, né? Então, né, todo o alinhamento ali já com a pirâmide e vocês que são pessoas maravilhosas, realmente assim, que eu já considero meus irmãos mesmo de alma. E me tocou bastante quando eu cheguei hoje aqui, e aí,
né? Ainda estava um pouco ali na correria, achei que ainda ia chegar atrasado, né? Sempre o último, mas sempre deu tudo certo. A hora do relógio confirmou, eu cheguei às 13h28. E aí, né, tava com as unhas desse tamanho, assim, né? Parecia o Zé do Caixão. E aí, alguém tem um cortador de unha aqui, né? Porque não quero, né? Nem ia aparecer, né? Mas a questão de eu estar me sentindo bem, me sentindo em casa, né? Apareceu, né? O cortador de unha, né? Ainda bem que o Gratidão, Lui tinha. E aí, quando a gente ouviu a música, realmente eu não tinha ouvido a música antes. E, como eu falei, cada palavra da música representando o que isso representa. É aquela coisa que, uma coisa gostosa de ouvir e que vai já trazendo aquele conforto, né, acalmando e realmente trazendo muita consciência. Então, vocês estão extremamente alinhados, sincronizados com o tempo natural, com a essência de cada um. A gente já teve oportunidade, né, também de fazer algumas trocas de terapias, né, aqui mesmo no espaço, e foi muito mágico poder atender aqui também. Então, gratidão pela abertura de vocês, por permitirem, né, eu chegar até aqui. E as sincronicidades também, que nós dois juntos somos Tormenta Harmônica e que somos guiados pela energia do clube, né? Que é Exato. O mão Kim do harmônica. O clube é Kim mão é mão harmônica, harmônica, azul também. que é o nosso guia e Exatamente. nós análogos perfeitos. Então, é uma grande matemática. A gente brinca realmente com os números. E Com... o que é a mão harmônica? Fala para as pessoas o que significa a Então, mão harmônica azul. é o selo da mão azul, que traz energia de cura, realização e conhecimento com as mãos. Então, Que é o Kim do é o Kim clube. do clube. É um local que as pessoas se curam, é um local que as pessoas recebem e compartilham conhecimento, é um local de realização, né? E de diversas formas, né? A nossa mão, ela, né, como eu falei, ela pode escrever, ela pode cozinhar, ela pode trocar um instrumento musical, ela pode fazer massagem, ela pode fazer uma terapia, né? E o tom 5, que é o tom harmônico, ele é o tom do comando. Então vem uma energia de liderança, de comando, de recursos. O tom harmônico é onde, na estrutura da onda encantada, onde a gente recebe todos os recursos para serem compartilhados na onda. Então, tudo isso representa o Clube da Transformação. Ai, tô Né? toda arrepiada. Imagina, todas as palavras que eu falei, né, que eu tô inventando, não tô inventando. Isso aí já foi escrito na profecia, eu só tô compartilhando com vocês a partir dessa leitura dos números. Amigo, nós vamos fazer um brinde Um agora, brinde. porque aqui a gente celebra e logo depois você vai me contar como é que a gente faz para continuar contigo, os eventos e tudo mais, tá? Tá, Não esquece. Então vamos lembrar. Aqui a gente brinda e celebra com a Bubble Bliss, gente. Essa kombucha, ela já foi premiada como a melhor kombucha do Brasil. Uau. Essa kombucha ela é feita em Garopaba, aqui do ladinho. E eu quero mandar um abraço para a Dani, nossa amiga, que realmente caprichou com essa kombucha que é feita sob mantras. Nossa. Então eu quero que você uma kombucha experimente. Vamos consciente. brindar. É uma bebida viva que te transforma. Quando a gente conheceu essa kombucha, foi outra conexão dessas, sincrônicas. Perfeito, né? Um brinde Um brinde. ao aqui e agora. Aqui agora, kombucha, saúde e aos mantras. Que delícia. Diferente, né? Nossa, muito melhor do que champanhe, né? A galera tem? que vai querer comemorar gregoriano com champanhe não sabe de nada, né? Hoje a kombucha ela vai com a gente em todos os eventos, muito assim, que a melhor. gente tem que levar alguma bebida. Sim, É a essa. kombucha, você tá Olha que trazendo lindo. saúde e consciência ao mesmo tempo. É uma parte de vida, é um gole de saúde. É mais que arte, é mais arte que bebida. É parecido com refrigerante, com espumante e com amor. Tem infinitas personalidades, sabores e cores. Uau, Essa é a definição de kombucha que ela colocou na Bubble Bliss. perfeito. Maravilhosa, né? Maravilhosa, gratidão. Que bom que você gostou. Demais. Os Que meus bom que você pais gostou. fazem também kombucha, assim, pra Ai, eles, que assim. delícia. Então, é algo que realmente na minha casa não entra refrigerante. Mas a Dani kombucha. começou fazendo para ela mesmo, Pra ela, exatamente para Sim. substituir o refrigerante.
E o álcool. E o E álcool aí isso virou um negócio. vira um negócio consciente. com propósito. Mas É me isso conta, amigo, como é que a gente faz? Por exemplo, você faz atendimentos também de ativação galáctica, que eu inclusive recomendo. Já fizemos duas, né? Olha Vamos pra só. terceira. Vamos para a terceira. É forte, gente. Perfeito. Mas te ajuda a ativar quem você já é, né? Te Sim, ajuda a relembrar quem você já é. Então, exato. conta pro pessoal dos eventos, o que você tem aí pela frente. Perfeito. Agora é hora de também compartilhar um pouquinho do meu trabalho, né? Então, eu faço de tudo um pouco que possa te auxiliar nesse processo de autoconhecimento e de evolução. Então, cada pessoa está num nível desse conhecimento. Alguma pessoa que de repente está interessada e quer começar, de repente seria interessante fazer uma leitura de mapa, porque daí com a leitura do mapa a gente vai olhar toda essa numerologia mesmo da data das 13 luas, do seu Kim, o seu oráculo, né? Onde que está, né? Cada um desses Kins que compõem esse oráculo. A onda encantada, que é o ciclo de 13 dias, que vai definir desde o teu propósito até a sua transcendência, que é a conclusão desses ciclos, né? Eu faço um mapa também online, que aí vou compartilhando a tela para que você possa visualizar junto comigo. Também já gravo para que você possa assistir mais vezes, porque realmente é bastante informação. Normalmente a leitura do mapa dura em torno de 2 horas, Nossa. né? Mas já é uma aula e, né, uma cosmovisão e explicando a lei do tempo a partir dos seus próprios números, dos seus próprios códigos. Então, isso ajuda bastante para quem está iniciando. Então, eu recomendaria, de repente, fazer uma sessão, uma leitura de mapa. É, Gostou da leitura do mapa, quer fazer um pouquinho mais, né? Tem a terapia multidimensional do sincronotron, que aí o sincronotron foi a técnica que a gente fez, né? Uma terapia multidimensional da lei do tempo, aplicação prática dos códigos da lei do tempo, em que o que é feito? É feito esse mapeamento também dessas frequências de luz e som do seu mapa de nascimento, e que esses pontos eles já estão mapeados no nosso cérebro. Então, o nosso cérebro ele tem já mapeados 441 pontos, né, que vai mostrar os chakras principais, os 5 sentidos, né, como visão, olfato, paladar, audição, tato, arquétipos que você possui, né, uma série de conhecimentos que vai ser específico para cada pessoa, porque existem muitas técnicas de terapias que foram recebidas já antes da lei do tempo, que era num processo para despertar a humanidade e preparar para esse conhecimento. E que agora, com a lei do tempo, a gente consegue mapear em torno de 32, 33 pontos, dependendo da data de nascimento, que são exclusivos para cada pessoa. Então, eu calculei, né, os pontos da Josi Cris, do Tocho, né? Então, é um trabalho que é uma terapia multidimensional mais energética, mas eu envio o relatório, né, com as informações que foram trabalhadas, que eu não faço nada que já não esteja em você, mas é uma sintonização, porque o nosso corpo é como se fosse um instrumento musical, né? E como as pessoas acabam sendo influenciadas pela sociedade, pelos pais, a gente é velado pelo véu do esquecimento quando nasce. Então, a terapia ela vai ajudar você a sintonizar com os teus códigos naturais, e aquilo que é seu vai chegar por uma questão de frequência, aquilo que não é vai sair. Então, cada vez você vai estar mais alinhado, alinhada com o seu plano de alma, com o seu plano de vida, né? Tornando isso consciente. Então, é um renascimento, né? Porque a gente aplica esses códigos. Essa terapia ela também faz uma série de limpezas de crenças limitantes, memórias de dor, para fazer essa reprogramação com a energia original de nascimento. Então, essa terapia dá para fazer tanto à distância, porque é uma terapia multidimensional, ou para quem também sentir, estiver em Florianópolis, pode fazer também presencial. E eu também estou fazendo alguns workshops, né, também para fazer mais vivências, trazer esse conhecimento, né, tem a professora do Telectonum, né, então
Esses workshops eu também vou trazer muito a consciência dos crânios de cristal, que fazem parte dessa profecia, né? Por que que é importante a gente se conectar com esse reino também cristalino, mineral. E, né, quem tiver interesse em saber mais sobre esses workshops presenciais, né, que eu estou desenvolvendo, pode seguir nas redes sociais, que fica mais prático, né, para saber toda a programação. E eu também tenho o curso, que é o curso Tempo das Coisas, né, que também é um conhecimento desde o básico até o avançado, que são 13 módulos que, né, eu pego realmente você pela mão para ir avançando nesses conhecimentos, esses jogos, a profecia, né, e esses cálculos matemáticos para que você também possa jogar e fazer essas próprias autoaplicações, né, de terapias do sincronotron, né? Então, também, se a pessoa quiser, não, eu quero fazer uma mentoria, porque eu quero, né, algo mais individualizado, personalizado, né? Então, eu atendo de acordo com a necessidade de cada pessoa, porque eu sei que cada pessoa é única, está num estágio de consciência diferente, então eu me vejo muito como um professor desse novo tempo, da nova linguagem, que é uma linguagem telepática de luz e som. E como é uma linguagem, é como se fosse um professor de inglês. Dependendo do nível de consciência de cada um, eu vou aplicar, né, ali o teste de nivelamento para que eu possa acompanhar aquela pessoa para que ela tenha o nível de consciência necessário, né? Ou dar o caminho para que ela vá estudando também, né? E tirando dúvidas. Maravilha. E como a gente está aqui em cima para fechar, Uhum. conta do retiro de final de Ah, ano, que perfeito. inclusive queremos estar Vamos presentes. estar, com certeza, todos presentes. O que acontece? Sempre que chegava o final do ano gregoriano, e aí, o que que eu faço, né? Eu queria, né, me enfiar embaixo da terra nesse momento, porque era algo que eu até tinha medo. Nossa, mas, né, vou entrar nessa frequência aí de novo, não quero entrar, não quero fazer decreto, não quero fazer votos, mas às vezes passava com a família, né? Ia dormir mais cedo, então meio que não tinha ali um significado. Eu pensei, eu não preciso fugir disso. É uma data tanto quanto as outras, né? E eu vou ressignificar de acordo com aquilo que eu vivo da lei do tempo. E principalmente porque as pessoas já estão despertando e ninguém mais quer estar, né, na muvuca com muita gente, né, se embebedando, né, ou com fogos de artifício, tudo artificial, né? Então, aí a gente quer realmente viver esse dia de uma forma linda, mágica e natural. Então, estou organizando juntamente com mais duas grandes magas, né, que é a Merlin e a Daiane, para que a gente faça esse retiro. Vai ser no Espaço Maidê, que é próximo ali de Curitiba, exatamente porque a gente até gostaria de fazer aqui na ilha, só que a ilha é aquela muvuca, né? Também nesse momento, então a gente realmente quer ir para a natureza, quer ver as estrelas, que é natural, e a gente então vai estar nesses dias fazendo as ativações galácticas, fazendo um movimento de dança, um movimento sistêmico, a medicina do cacau, né? A gente vai estar se trabalhando e principalmente, né, conhecendo as pessoas que vão ser chamadas pela frequência para esse campo, e a gente sabe que daí a magia acontece na hora com as pessoas que vão estar lá, né? Mas então fica o convite, se você está cansado de viver esse tempo artificial e quiser viver uma virada na vida, né? A gente fala Virada virada na na vida vida. e viver realmente isso que a gente está falando aqui, então também vem com a gente para a virada na vida. Estaremos todos lá juntos e celebrando, né, mais um dia consciente com relação à profecia. Maravilhoso, irmão. É uma alegria, foi uma alegria muito grande realmente para a gente receber você aqui, né? Essa vai ser a primeira de outras, Sim, porque esse é um conhecimento que eu acho que não tem fim, né? E não. muita coisa vai acontecendo. Eu queria agradecer muito aqui, né? Além da Bubble Bliss, também outras pessoas são muito importantes aqui para apoiar todo esse processo, tá? Primeiro, o pessoal da Human Filmes, né? O Nicolas, o Viegas está aqui, estão aqui, porque sem eles a gente não consegue transmitir tudo isso aqui para vocês, que é a nossa equipe técnica aqui. São os artistas que estão nos bastidores aqui, né? Abraço pro Cisso. É, isso aí.
Agradecer muito também aí a Lídia e o Lui, que estão aqui nos dando um apoio aqui nos bastidores também, porque sem eles também a gente não conseguiria fazer essa transmissão chegar para vocês. E por falar em chegar para vocês, sem internet também não chega, né? Então a Zen Telecom, que é a nossa operadora aqui oficial também, tinha que ser Zen Telecom, né? Zen, tudo é Então, Zen, tudo é novo É, tempo. exatamente. Então, que proporciona essa internet aqui para chegar a vocês. E a Aqualife, que é essa água de qualidade que a gente bebe aqui com a água aqualina, uma água também do novo tempo aí, né? Para fazer tudo isso, a gente processar até todas essas nossas emoções, né? E agradecer muito a você, Marcelo, mais uma vez pelo seu tempo, pelo seu amor, pelo seu carinho, né? Por essa conexão. E agradecer a você, minha querida Josi Cris, né? Por ser minha guia, guia perfeita e nosso Kim junto da estrela Harmônica Harmônica. amarela. amarela. Então a gente veio para trazer beleza, para trazer O artista. exatamente o encantamento aí para vocês, né? E eu espero que tenha sido tão bom para você que está aqui até agora nos assistindo, quanto foi para nós também estar aqui proporcionando e produzindo esse podcast para vocês. Em Lacash. Em Lacash. Eu sou outro você. Arro. Alaquim.